Como não gostar de Anthony Starr e ao mesmo tempo como não sentir medo dele vestido como Homelander? Chegamos ao quarto episódio da terceira temporada de The Boys. Quando o episódio começou, tudo parecia inicialmente que ia ser aquele episódio para colocar algumas cartas na mesa e preparar mais para o próximo, como geralmente acontece ali pela metade da série, mas não é o caso, definitivamente. A gente tem um episódio que basicamente vai levar os The Boys cada vez mais a uma espécie de ruptura, o grupo se desintegrando, enquanto do outro lado a gente tem um Homelander cada vez com mais poder ainda do que ele já tinha. E talvez esse seja o problema futuro para o Homelander. Algo que está muito claro ali naquela fala do Stan Edgar com ele, que eu gostei muito, né? O Stan Edgar é aquele cara que sabe ameaçar, consegue ameaçar o Homelander, mesmo que sem precisar fazer muita coisa, apenas com palavras. Então tem realmente esse lance de que o Homelander ele sempre teve uma grande equipe para protegê-lo quando ele fazia as merdas que ele fez desde sempre. Agora não, agora ele não queria liderar. Vamos ver ele liderando. Ao mesmo tempo, a gente tem que exaltar mais uma vez a atuação do Anthony Starr aqui. Ele faz algo que parece muito simples, porque tem um lance até meio da caricatura e tal, mas que eu acho que encaixa muito bem com aquilo que foi proposto pro personagem desde sempre, né? Aquele personagem que não teve infância, aquele personagem que sempre foi tratado como melhor e que tem que lidar com o poder, né? Aquele cara que é dominado pelo poder. E você pode até me falar, mas a atuação dele não é mais ou menos a mesma desde a primeira temporada? E eu acho que não, eu vejo uma evolução não em qualidade, que eu acho que sempre foi muito boa, mas a gente vê mudanças até que sutis, de certa forma, na atuação dele como Homelander. Então a gente chega aqui para a terceira temporada e ele tá completamente surtado. O que ele até aparecia em determinado momento nas outras temporadas, mas aqui é como se a Stormfront tivesse despertado nele de alguma forma, e a morte dela, né, acima de tudo, tivesse despertado nele algo ainda mais forte, algo ainda mais vingativo, algo ainda mais puxado para aquilo que ela falou no final da última temporada, né? Vocês gostam do que eu falo, vocês concordam comigo, vocês só não gostam da palavra nazista. E é justamente isso que o Homelander mostra aqui mais uma vez, né? O discurso dele é um discurso, desde o episódio passado, completamente nazista. E a popularidade dele subiu a partir disso. Então, eles fazem uma conexão direta entre o final da última temporada e essa, sem precisar dizer exatamente. O discurso dele é claramente nazista. Ele age claramente como um nazista que é a pessoa mais poderosa do mundo aqui. E eu gosto como a série volta a construir o que nunca deixou de fazer, mas que era muito mais forte talvez na primeira temporada, que é construir os momentos de tensão com a presença do Homelander. A simples presença dele é suficiente para criar toda a tensão na cena. Por mais que ele esteja dando uma risada e fingindo que está fazendo uma piadinha com o Hughie, a gente sabe que ele pode partir o Hughie ao meio e a gente sabe que ele é um cara que está interpretando, é um cara que não existe um eu pessoal do Homelander. É como se ele estivesse interpretando cada segundo da vida dele, até por isso ele nunca tira o traje. Então ele pode estar sorrindo no minuto seguinte, no segundo seguinte, ele pode fechar a cara e partir a pessoa no meio. E eles vão explorar isso em vários momentos aqui nesse episódio também. Tem esse momento do Rio e tem o momento final com a própria Starlight. Então eles voltam a colocar cada vez mais o Homelander nesse pedestal de uma pessoa inalcançável, o cara mais poderoso do mundo, e o que parecia que aos poucos poderia combater ele tá se desintegrando, que é do outro lado o grupo dos The Boys. Ao mesmo tempo, a gente tem uma presença muito importante do A-Train também nesse episódio, né? Eu falei no episódio passado, o A-Train parece que ele quer despertar alguma consciência dele de alguma forma, mas a partir do que ele fez na série até agora, o The Boys nunca traz uma redenção completa. A gente não tem redenção para Homelander, a gente não tem redenção para o Butcher, a gente não tem redenção para o Deep, a gente não tem redenção para o A-Train. Então é como se ele até quisesse falar de alguma forma, mas no final
ele se encaixa meio dentro do sistema. Ele é aquele cara que, além de ser um cuzão, ele é covarde pra caramba. Então a gente tem ali o lance dele transformar o discurso que ele queria fazer de acusar alguém, de mostrar o que está acontecendo, ele aceita simplesmente um comercial de um produto, que é muito bom aqui como eles fazem isso, né? Porque são vários e vários comerciais de vários e vários produtos de tudo que é tipo, que sempre tem esse lance de parecer querer resolver a sociedade de uma forma muito simples, né? Aqui no caso é o energético, né? Aquela coisa que une as pessoas, aquela coisa que é o você, como que você vende? Você promete para alguém algo de inalcançável, algo que vai facilitar a vida dela, algo que sem precisar fazer muito, a vida dela vai mudar. E é isso aqui que eles vão trazer nesse comercial do energético, de uma união, o racismo acabando de alguma forma por causa de um energético. É óbvio que é uma baboseira, mas conversa diretamente com o que a gente vê em comerciais desde sempre e conversa mais uma vez com o A-Train, que mais uma vez ele vai agir como um babaca no final quando ele entrega ali o plano. Ele não tem coragem de enfrentar o Homelander, então ele prefere se unir ao cara que ele odeia, e no final a gente tem a morte do Alex, né? Tem muita gente que estava especulando que ele pudesse trair a Starlight e tal, no caso não. Já acabou a temporada e a série pra ele. Ao mesmo tempo, do lado dos The Boys aqui, nesse episódio, a gente vê esse grupo rompendo. Quando eu vi ali a Kimiko e o French conversando sobre deixar o grupo que já vinha sendo... Eles vinham falando desde os episódios anteriores, eu imaginava, no caso, a morte do French, né? Fica meio que claro aquela despedida que você fala, vai dar certo, e na hora H um dos dois morre, mas no caso aqui é a Kimiko. Eu acho que eles vão explicar melhor o porquê, o que é aquilo, o que aconteceu em relação ao Soldier Boy, se é só o Soldier Boy sendo mais forte que todo mundo, ou se tem alguma coisa relacionada àquela possível arma que eles estavam falando. Até gosto da aparição do Soldier Boy aqui, casando perfeitamente com aquilo que é o Capitão América, né? Que é a zoação clara do Capitão América, e o Capitão América, o lance dele ficar congelado. Mas voltando para os The Boys, a gente vê o grupo aqui muito representado nesse episódio. Então a gente tem o French, a Kimiko não aguentando mais trabalhar com o Butcher e querendo sair fora. Ao mesmo tempo a gente tem uma conversa do Butcher com o Mother's Milk, né, com leitinho, que é o Butcher, como ele faz de vez em quando, se abrindo e mostrando que ainda tem um pouco de humanidade ali dentro, que ainda tem algum tipo de caráter ou coisa do tipo, e por isso que a gente continua torcendo para esse personagem. Ao mesmo tempo a gente tem um Hughie que tem um conflito com ele mesmo o tempo inteiro, até que ele toma a decisão de tomar ali o composto de 24 horas, justamente por ser aquele cara que sempre se viu como um perdedor na vida, sempre foi o cara que não conseguiu ajudar. E aí tem, mais uma vez, quando ele toma esse tipo de atitude, tem o grupo inteiro repreendendo ele. Por que eles repreendem só o Hughie e não o Butcher? Porque eles sabem que a bondade do grupo, eles sabem que o equilíbrio da balança do grupo tá no Hughie. A partir do momento que os dois tomam o composto, não tem mais equilíbrio. E é aí que o grupo começa a se romper quase que completamente. Aqui vai ter desdobramentos nos próximos episódios, mas eu acho muito interessante como eles conseguem fazer isso aqui nesse episódio, né? De levar o Homelander de um lado para cima, o grupo do outro lado para baixo. E talvez essa queda do grupo possa, de alguma forma, representar uma união para o futuro ou coisa do tipo, ou não, enquanto o Homelander, essa ascensão dele pode ser o começo da queda dele, digamos assim. Então acho que eles trabalham isso muito bem aqui, por meio da tensão do Homelander, por meio da balança desse grupo que começa a se desregular. E além disso, a gente ainda tem nesse episódio a Kimiko matando ali geral, mais uma vez, trazendo esse lado de levar ela para fora do grupo por meio de uma atitude que o Butcher faz sempre. E a gente também tem aqui o discurso da Victoria Newman, que é o momento mais inesperado do episódio, né? Essa aliança que começa a surgir aqui, não uma aliança total, porque a Victoria Newman não é, digamos, ali ela não vai querer ser a parceira do Homelander, mas ainda assim é uma aliança que se forma aqui que torna os dois ainda mais poderosos, ou não, né? O quanto a gente vai ver o quanto a presença do Stan Edgar, tanto na Voight para segurar o Homelander e para ser o dominante ali, quanto em relação à Victoria Newman, quanto a falta desse cara pode
de alguma forma desbalancear os dois personagens. A gente já viu uma Victoria Newman aqui um pouco mais surtada de certa forma, um Homelander mais surtado do que nunca, então vamos ver o que essa falta do Stan Edgar pode fazer para esses dois personagens, e não que ele fosse santinho, né? Stan Edgar é tudo menos santinho, então aqui é basicamente ela fazendo o que ele faria com ela e depois usando o composto ali na própria filha e tal, uma cena que é bem forte por sinal. Então, episódio muito bom, quarto episódio, continuo gostando bastante da temporada e fico ansioso pelas consequências agora, né? Claro, a gente tem muito esse vai e volta, né? O grupo parece que vai se desestabilizar, mas não vai, parece que vai, mas não vai. A mesma coisa que o Homelander, que parece que sempre conseguem segurar ele. Mas chega um momento aqui da série que parece que o grupo se rompe quase que por completo e parece que chega um momento que o Homelander ele tem esse poder que ele sempre almejou. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da temporada até agora, o que vocês acharam do episódio. Continuo gostando bastante, no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.